18 de julho de 2017. Palmeiras finaliza a preparação antes de maratona longe de casa. Palmeiras prioriza a Copa do Brasil e por isso amanhã contra o Flamengo não vai contar com força máxima. São Paulo retorna da longa maratona de viagem à cidade de Chapecó, prevendo dificuldades na zona do rebaixamento e para o confronto com o Vasco da Gama. Em recuperação de uma contratura muscular, o zagueiro Pablo treinou normalmente nesta terça-feira e pode ser a novidade do Corinthians no jogo desta quarta contra o Avaí. Botafogo vence Sport e entra novamente no G6 do Brasileirão. E ainda a apresentação do goleiro Diego Alves no Flamengo, o futuro de Neymar no futebol europeu e o pedido de Estados Unidos e Espanha pela prisão de Ricardo Teixeira. Tá lá, a Gazeta Esportiva, ao vivaço no ar para você. Vamos abrir o programa dessa terça-feira falando do Palmeiras, que amanhã encara o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O duelo marca também o início de um período de 10 dias longe de São Paulo, já que depois do rubro-negro carioca, o Verdão vai encarar fora de casa o Sport, lá em Recife, e também o Cruzeiro em Belo Horizonte. Acompanhe como foi a terça-feira do Palmeiras na matéria do Osmar Garrafa. De badalado a time questionado. Esse é o Palmeiras do técnico Cuca. A equipe ainda não se firmou. E encontrar uma explicação para essa questão não é algo tão simples assim. Então, dizer o porquê não tem o que falar. É um momento, como a gente sempre fala, o jogador tem momentos bons e ruins. Eu estava passando pelo ruim, agora eu estou retomando meu bom futebol. Então, espero que a gente retome esse bom futebol, o grupo todo, e acho que agora tomara que dê certo essa arrancada aí. Para retomar o rumo, só conquistando títulos. O Palmeiras ainda briga por 3 nessa temporada. E a prioridade está bem definida. Como eu vi em umas entrevistas também, a gente não largou a toalha no Brasileiro. A gente sabe que o Corinthians está bem na frente, mas a gente não pode deixar também que a Libertadores é o principal objetivo nosso esse ano. Então, junto com a Copa do Brasil. Então, mas se o brasileiro tiver que vir, vai ser da vontade de Deus também. Como o Campeonato Brasileiro não é a prioridade por aqui, o técnico Cuca resolveu preservar 3 de seus titulares na partida de amanhã contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Guerra, Edu Dracena e Felipe Melo não viajaram com a delegação e ficam de fora. Se eles estão sendo poupados, é melhor para eles e para o grupo. Talvez não estão 100% para esse jogo, então o Cuca sabe o que faz. Como eu falei, ele é um excelente treinador, então ele sabe a equipe que ele vai montar agora contra o Flamengo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São jogos difíceis para o Palmeiras. O Palmeiras vem pela frente. Tem uma diferença aí para tirar do Corinthians, para pensar em título de Campeonato Brasileiro, que me parece que, não vou dizer que já jogaram a toalha, mas existe a ciência de que mais complicado está ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, que tal focar, colocar energia na Libertadores América e na Copa do Brasil? E a situação do Palmeiras nas 2 competições, além do brasileiro, também não é muito confortável. Tem que vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, isso pela Copa do Brasil, e tem que vencer por 2 gols de diferença o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, onde o Palmeiras costuma ir muito bem, né? Tinha um ano de invencibilidade, só perdeu agora a invencibilidade no Clássico com o Corinthians, quando perdeu por 2-0, mas na Libertadores tem conseguido vitórias no limiar, né, lá no finalzinho do jogo. E dessa vez o Palmeiras vai precisar de um jogo um pouco mais confortável para abrir 2 gols contra o Barcelona. Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Seja bem-vinda, né? Obrigada, Chico. E boa noite, amigos. Eu acho assim que o grande problema do Palmeiras não é o que os outros estão fazendo, é o que o Palmeiras não está fazendo com ele mesmo, né? E esse é um grande problema, porque o ano passado o Cuca chegou e ele conseguiu, com as peças que ele tinha, que é até inferiores a essas que ele tem hoje, conseguiu montar um time baseado em 3 grandes jogadores. Machucou o prazo, entrou o Joilson no gol, né? E fechou o gol. Não perdeu um jogo pelo Palmeiras, o Joilson, se não me falha a memória. O Jailson, desculpa. Joilson não joga tanto tempo que até o nome dele eu troquei. Tinha no meio campo o Moisés, que era o grande dínamo do time, né? O que fazia o Palmeiras rodar, girar. E lá na frente o Gabriel Jesus.
que era um fenômeno. Tanto é verdade que saiu daqui, foi para o Manchester City e está continuando a fazer um gol atrás do outro, não para de fazer gol. Então, hoje, o Cuca não tem esses mesmos valores, esse mesmo manuseio humano, apesar de que tem grandes jogadores lá à sua disposição. Mas aí apareceu uma segunda dificuldade, falta de tempo para armar a equipe, coisa que ele teve, fez pré-temporada e tudo mais, o ano passado, quando foi campeão brasileiro. Então, o problema do Palmeiras não são os outros, não é o Corinthians, não é o Flamengo, que vai ser adversário do Palmeiras, não é o Grêmio, não é o Atlético Mineiro, não é o Avaí, não é ninguém, é o próprio Palmeiras. Então, enquanto o Palmeiras não se reorganizar dentro de campo e contratar certo, que até agora contratou muito e nem todas as posições se houveram bem, né? Então, enquanto isso não acontecer, o Palmeiras vai ficar batendo cabeça. E aí eu concordo com o Celso, corre risco mesmo, porque os campeonatos estão um pouco mais longos, essa é a grande vantagem do Palmeiras, Copa do Brasil o ano inteiro, Libertadores o ano inteiro, que dá tempo de se recuperar, Campeonato Brasileiro o ano inteiro, quer dizer, ainda dá tempo de você cair e levantar, mas não dá para cair para levantar 3, 4 vezes, não dá. Dá para você cair e levantar uma vez, 2, agora 3, 4 vezes não dá. Então o problema do Palmeiras é o próprio Palmeiras. Enquanto não resolver os problemas administrativos que tem lá dentro, né? Problemas de egos, administração de egos, e resolver qual é o time, vai ser difícil, Anitta. Ô Chico, só um detalhe, você falou que o Cuca no ano passado fez pré-temporada, não fez não, ele assumiu o time no meio do Campeonato Paulista também, fase final, na primeira fase da Libertadores, ele pegou o bonde andando também. Aí ele não conseguiu o Campeonato Paulista e não conseguiu o Libertadores, mas aí no Brasileiro o time deslanchou e foi o campeão. Não, só um detalhe aqui que o Rodolfo está me lembrando, obrigado, o grande Rodolfo, que ele fez uma prézinha temporada entre o Paulista e o Brasileiro, sim. Houve uma janelinha tá por causa da eliminação da Libertadores. O Palmeiras foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Exatamente. Então ele teve um tempo maior, teve quase 20 dias, quase um mês. Então ali ele acertou o time. Arrumou a posição do Gabriel Jesus como centroavante, botou o Moisés no meio campo junto com o Tietê. E aí foi fazendo um time. E agora ele não teve essa chance, essa oportunidade, né? Mas ainda bem, né? Que se o Palmeiras estava fora da Libertadores, aí já seria ia demais, te preocupar, né? Perdendo o Corinthians a invencibilidade de 11 jogos, né? Que o Palmeiras perdeu o Corinthians. Perdeu uma invencibilidade enorme. Não, na verdade perdeu um ano de invencibilidade no Allianz Parque. Que coisa, hein? Coitado do Palmeiras. Agora eram 27 jogos de invencibilidade. Olha o tamanho do estrago que o Corinthians fez. 27 jogos. Esse seu Corinthians, hein, Chico? Ó, vamos falar do Flamengo. O setor mais criticado recentemente pela torcida do Flamengo, o gol do Mengão, ganhou um novo reforço nesta segunda-feira. A gente está falando do goleiro Diego Alves, que chegou dizendo que uma convocação para a seleção brasileira será apenas uma consequência da sua performance no clube carioca. A vinda para o Flamengo foi pensando no Flamengo, na minha vida profissional no Flamengo. Eu acredito que a seleção brasileira ela é um prêmio pelo momento que o jogador vive no seu clube. Eu em todos os clubes, né, que eu passei, eu tive a possibilidade de estar na seleção, né? No Atlético Mineiro eu fui pré-convocado, no Almeria eu fui convocado, no Valência eu fui convocado e vou trabalhar bastante para também ser convocado no Flamengo. É claro que eu quero estar em campo, né? Quero poder me adaptar bem rápido ao time, mas também é claro que eu preciso, né, treinar, ver o treinador de goleiro, conversar com todos. Eu acho que essa parte da adaptação, mesmo sabendo que a gente está quase no meio da temporada já, né, em jogos importantes, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para poder me adaptar rápido e estar já disponível o mais rápido possível. No meu entender, foi uma bela contratação, um goleiro de nível de seleção brasileira. O Flamengo estava realmente buscando um goleiro, chegou a cogitar o Walter do Corinthians, mas o Carille não liberou, né? O Walter tem o mesmo nível do Cássio, até com algumas virtudes, outras qualidades que o Cássio não tem, especialmente na saída de jogo, né? Ele sabe sair bem com os pés. E aí o Corinthians não quis negócio, o Flamengo estava procurando um goleiro e tem aí o Diego Alves, que é um excelente nome, chega para ser
titular. Isso não se discute. E o Flamengo tem um belíssimo elenco, mas também tem patinado no Campeonato Brasileiro. Se esperava mais do Palmeiras, se esperava mais do Flamengo, se esperava mais do Atlético Mineiro, e aí o Corinthians está fazendo, né, também. O que o Corinthians está fazendo é fora da realidade, é fora do normal. Mas o meu querido Celso Cardoso, o que eu não posso admitir é que um cara chegue da Espanha, estava na Espanha, né? Chega da Espanha para ser goleiro do Flamengo, dizendo que o meu objetivo é a seleção. Então, peraí, velho. Bom, meu amigo Diego, pegue primeiro, se firme primeiro como goleiro do Flamengo. Aí depois, a seleção é uma consequência disso. Sabe, as pessoas, acho que não existe assessoria de imprensa nesses clubes. O cara vai pro ar e fala qualquer bobagem. Fala assim, meu filho, você quer a seleção? Tudo bem, todo mundo sabe que você quer a seleção. Quem não quer a seleção? Se você falar para mim que eu entrei na seleção brasileira dos cronistas do Brasil, eu vou ficar feliz. Agora, eu posso até querer isso, mas não preciso ficar falando, entendeu? Então, o jogador, pior ainda, ele vai para o gol do Flamengo. Depois do Corinthians, é o lugar onde está o Cássio, é o lugar mais importante do Brasil. É o lugar que, se der problema, Ave Maria, a casa cai. Vão chorar 30 milhões de flamenguistas. Hoje choram 50 milhões de corintianos. Quer dizer, é um negócio pesado. E o cara vira e fala, não, eu quero ir para a seleção. Ah, vai tomar banho, cara. Mas que, na verdade, ele já tem um histórico na seleção, né, sim, Chico? Mas é natural, é uma coisa que você contratar também... Sei lá, o Renato Augusto, ele chegar no Corinthians e falar assim, não, eu quero... Quer dizer, ele já está na seleção, né? Mas, enfim, falar assim, meu objetivo é a seleção, faz parte do processo. Isso já faz parte da rotina dele. Faz parte da rotina dele. É diferente de um jogador que sequer se firmou numa condição de titular, nunca chegou à seleção, e vai assim, eu quero seleção. Ele já tem um histórico, ele é jogador de seleção brasileira. Ele fala isso para forçar a barra, para ser convocado, quer dizer, ele não está pensando no Flamengo. O Flamengo não tem goleiro, começou o ano sem goleiro. Por isso ele foi contratado. Exatamente, colocou um moleque lá que é pior que esse Renan Ribeiro que está no São Paulo, aí ele vai pro gol. E se ele tomar um peru amanhã? Mas acontece. Amanhã não, eu não sei se já saiu no bid, se ele vai jogar amanhã contra o Palmeiras. E se ele tomar um peru contra o Palmeiras, tomar um peru contra o Corinthians? Bom, mas de uma maneira geral... O cara não pode virar e falar, eu quero a seleção, estou aqui porque eu quero a seleção brasileira. Vai tomar banho, cara. É muita presunção. Chicão, mas de uma maneira geral, esses caras que estão jogando fora do Brasil, muitas vezes preferem voltar para o Brasil para poderem ficar... Né, à vista ali do treinador brasileiro, né, para poder chegar mais perto da seleção brasileira. Se ele continuasse lá fora, ele ficava do mesmo jeito à vista do técnico brasileiro, porque o técnico brasileiro acompanha tudo. Hoje em dia não existe mais isso. O Tite acompanha, é verdade. Hoje em dia o Tite acompanha, vai com o Edu, quer saber como é que está o cara, se ele está bem, se ele está mal, como é que é a convivência dele em grupo. Mas Tite existe um apelo muito maior se o cara como o Tite chamar um Cássio, né? Que é uma torcida gigantesca, que é a do Corinthians e que está indo super bem. Né? E outra outro tipo de apelo. E outra coisa, Anitta, ele falou bobagem, porque os próximos goleiros a serem chamados são dois. É Cássio e o Vanderlei dos Santos. Cássio do Corinthians e Vanderlei dos Santos. Então o cara chegando agora, se preocupa com o Flamengo, meu filho. Pronto. Tá dito. Bom, gente, a nossa enquete tem super a ver com isso, né? O Celso comentou que os times estão se reforçando, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Por isso a gente quer saber de você aí de casa o seguinte, o sucesso do Corinthians esse ano pressiona os elencos milionários, como o do Flamengo, como o do Palmeiras e do Atlético Mineiro? Sim ou não? Acesse o site gazetaesportiva.com e dê lá o seu voto. E no final do programa eu digo o que surgiu da resposta de vocês. Tá bom? Pressiona, óbvio que pressiona. Até porque esses três eram os maiores favoritos para a conquista do título. Por outro lado, e o Alexandre Matos nesse sentido foi muito feliz, a campanha que o Corinthians está fazendo, ela é irreal. Ela é raríssima, é um fato, é uma aberração. Quase 90% de aproveitamento do campeonato mais equilibrado do mundo. Uma diferença que chegou a ser de 10 pontos, hoje a diferença é de 8 pontos. Realmente é uma campanha irreal. O Palmeiras, Flamengo, Santos estão ali que é naquele bolo que todos estariam. O Corinthians está fazendo algo excepcional. E acho que quem trabalha nesses clubes tem essa noção. Mas a pressão é inevitável, obviamente, porque tem que correr atrás o tempo todo e tem que ficar secando o tempo todo, como já fez o Renato Gaúcho, dizendo que o Corinthians
iria despencar. E depois ele corrigiu, né, falando que o Corinthians, na verdade, vai tropeçar. Você sabe, Celso, essa pergunta me leva a outra. Você conhece aqui o Werner Herzog, aquele cineasta? Ele, eu acho que é alemão, né? Ele fez um filme chamado O Enigma de Kaspar Haus. O Kaspar Haus era um cara que ficou preso, era uma criança, ficou preso numa torre, a Anitta está rindo, mas ele ficou preso numa torre, né? E até os 18, 16, 17 anos não tinha contato nenhum com o mundo, com pessoa nenhuma. Aí quando ele teve contato com uma pessoa, ele começou a ter... E é uma história verdadeira, né? Não foi uma história inventada. Quando ele começou a ter contato com as pessoas, ele aprendeu a linguagem, não só a linguagem que é ali do povo da aldeia dele, como aprendeu outras línguas e se desenvolveu de uma tal forma que começou a dar conferências, era um sábio. E até os 17 anos não tinha contato com ninguém. E aí ele virou um mito. Tanto é verdade que ele virou um mito que acabaram matando o Kaspar Haus, porque achavam que ele era uma aberração, que era isso, que era aquilo. Toda vez que o Celso fala essa palavra aberração, eu me lembro do Kaspar Haus. O Corinthians não é o enigma do Kaspar Haus. Gente do céu, o time está trabalhando, foi campeão paulista, se reergueu das cinzas, mandou embora. Já esse aí é o 8º Corinthians que foi criado nos últimos 5 anos. Então, peraí, não é o enigma do Kaspar Haus, não. O Kaspar Haus foi uma exceção da natureza, uma bênção de Deus, vamos dizer assim, que o homem para variar matou. Também. Agora você está dizendo que o Corinthians é o enigma do Kaspar Haus, pô. Não existe isso, não é enigma nenhum. É trabalho, é suor. Vai lá no Corinthians para você ver que os caras trabalham de manhã até de noite. A história mostra, trabalhar, todos trabalham sempre. Todos trabalham, mas o Corinthians está trabalhando certo. Sim, está dando certo, mas estou dizendo, mas não é comum. Poderia estar fazendo o mesmo trabalho que é feito e os resultados não acontecerem, é isso. Está dando tudo certo. A campanha do Corinthians é uma aberração. Olha, eu vou te contar no sentido positivo. Olha, outra coisa que fizeram, é rapidinho. Sabe o filósofo René Descartes? Ele morreu. Quando ele morreu, arrancaram o cérebro dele. Para estudar, porque ele era tão inteligente, que eu falei, vamos descobrir qual é o problema. Deve ter alguma coisa no cérebro desse cara que fez ele pensar. Aí, fizeram o diabo, hoje o cérebro está todo picadinho, lá no, acho que é no Museu da Bélgica, está picado dentro de um vaso cheio de formol. Quer dizer, coitado do René Descartes. Não, mas já tá... Então, sabe o que eu acho? Eu acho que isso é o seguinte, isso é mito. O trabalho, isso não existe. O cara que trabalha, o cara que estuda, o cara que se dedica, ele colhe, ele planta, ele colhe. O Corinthians plantou, está colhendo. Vamos parar de ficar mitificando as coisas. É isso aí. O Corinthians não é tudo isso, é só um time que trabalha. É isso aí, pronto. Um dos principais destaques do sucesso do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, com 4 gols, atrás apenas do artilheiro Jô, que tem 9, o meio-campista Jadson falou com exclusividade ao nosso repórter Adriano Dolfi sobre o atual momento do Timão na temporada. Vamos ver qual é o segredo, Jadson. É isso mesmo, a gente vai aproveitar aqui a presença do Jadson em um evento de um dos seus patrocinadores para bater um papo sobre esse Corinthians, né, Jadson? Faz uma campanha que vem encantando todo o Brasil, 11 vitórias e 3 empates. O Carille falava da surpresa dele até com essa campanha. É surpresa para você também, Jadson? Acho que é surpresa para todo mundo, né? Acho que a equipe conseguiu bons resultados aí desde o começo do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu, não perdemos ainda, né? Mas é um campeonato muito equilibrado, então tem muita coisa ainda pela frente. Claro que isso aí nos motiva cada vez mais, por estar jogando, conseguindo as vitórias. Mas a nossa equipe tem muito os pés no chão, né? Os jogadores, e sabe que futebol não é só vitórias, né? Então a gente sabe que a qualquer momento a gente pode tropeçar aí, perder pontos, mas a gente tem que estar com o psicológico tranquilo para manter o mesmo nível aí de futebol como a gente vem jogando. Pois é, vocês têm um longo período aí de vencibilidade, 27 partidas, né, Jadson? Carille, na última entrevista coletiva, até ficou um pouco descontente em relação a essas perguntas sobre a primeira derrota do Corinthians, quando poderia surgir, como que o clube, os jogadores iriam reagir a isso, né? O segredo de vocês é nem pensar isso, são metas jogo a jogo, e é isso que vocês vêm fazendo, talvez esse seja um dos segredos do sucesso do Corinthians? Nossa equipe não é imbatível, né? Mas as equipes que vierem jogar contra a nossa equipe vai ter que dar o seu melhor, mas para arrancar os pontos nossos a gente vai lutar
até o final do jogo para não desperdiçar essa chance que esse saldo que a gente conseguiu aí para distanciar das outras equipes. Ô Jadson, o Corinthians vai enfrentar agora o Avaí, uma equipe que está na zona do rebaixamento, né? Quais perigos que um jogo desse pode representar para o Corinthians? No Campeonato Brasileiro, na minha opinião, acho que não tem jogo fácil. Você vai jogar contra uma equipe que está, como o Avaí, que está na zona de rebaixamento. Às vezes as pessoas acham que vai ser um jogo fácil, mas não é. Então, todas as equipes que vêm jogar contra o Corinthians dão o seu melhor e a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração, como se fosse jogar com qualquer equipe. Então, a única coisa que a gente tem que manter é a mesma forma que a gente vem jogando, a dedicação, a concentração, para que a gente possa conseguir aí manter a invencibilidade contra eles. Todo jogador sonha com seleção brasileira, você já passou por lá, você já trabalhou com o Tite, é algo que você sonha ainda, você acha palpável? Existe muita concorrência nesse sentido? Como é que você avalia o assunto seleção brasileira? Todos os jogadores que atuam no Brasil ou fora sonham em defender a seleção brasileira. Eu já tive essa oportunidade, sei que na seleção tem ótimos jogadores, mas o meu pensamento é continuar trabalhando ali no Corinthians, tentando me destacar, fazer bons jogos, para chamar a atenção do Tite, mas ter os pés no chão, sei que a concorrência é grande, mas a gente não pode perder as esperanças. Jadson, Corinthians na frente, Jadson! Quando eu brincava aqui falando que a campanha do Corinthians é uma aberração, é justamente por causa da surpresa que ela desperta. É algo incomum, é a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. E aí o próprio Jadson, o próprio Carille ratificam aquilo que eu estou falando. Eles que trabalham todos os dias estão surpresos com isso, sabe? Não é comum um time começar tão bem um campeonato como começou o Corinthians. Tivemos bons começos no passado, é verdade. Atlético Mineiro, por exemplo, em 2012, e nem ficou com o título. Mas essa campanha do Corinthians é fantástica, concordo que é fruto também de um trabalho, é o time mais organizado taticamente do país, é o time também que goza de uma autoconfiança absurda, é um time que não se abala, toma gol, vai lá, se organiza, corre atrás do resultado. Você não vê o Corinthians do ponto de vista, fragilizado do ponto de vista psicológico. Então tudo isso ajuda e está caminhando a passos largos para a conquista do título, muito embora a gente saiba, né, existe muito campeonato pela frente. Até acho que o Corinthians vai tropeçar como tropeçou no final de semana, mas foi um tropeço não por queda de futebol, mas por circunstâncias de uma partida. Felicidades que ocorrem. Um chute de longe, uma bola desviada e o gol sai. O Jadson falou exatamente aquilo que acontece no Corinthians. Todo mundo sabe o que o Corinthians tem a noção do que ele é, né, do que ele representa, né, até onde ele pode chegar. Você sabendo o seu limite, você não se mete a besta. Né? Quanto ao Atlético Paranaense, o que aconteceu? Aconteceu que veio um desgaste muito grande do jogo contra o Palmeiras, que não foi fácil, 2-0 do Palmeiras lá, um ano que o Palmeiras não perdia, houve um desgaste psicológico, 3 desfalques que fizeram falta, né? E, por outro lado também, você tem que levar em consideração que o Corinthians, ele é uma equipe, como disse o Celso, ele tem razão, bastante fria. Ele sabe realmente o que fazer dentro de campo. Então, é um time que sabe seus limites. E toda pessoa que sabe o seu limite, ela chega mais longe que os outros. Apesar de saber que é limitada, mas ela chega mais longe que os outros. Você quer uma ideia? Eu fiz filosofia na USP, né? Todo mundo se preocupava em tirar 10. Eu me preocupava em tirar 6, 7, que era o que precisava para passar. Eu queria fazer o curso, queria acabar o curso. Tem cara que está estudando até agora lá na USP, porque eu faço, não tenho pressa. Se você não tem pressa, então estuda fora da faculdade, não precisa estudar na faculdade. E eu tirei o diploma e pronto. Eu numa boa, 6, 7. É o que o Corinthians é um time nota 7, nota 8. E continua sendo assim. Não precisa tirar 10 todo jogo. Não precisa tirar 10. Todo jogo tira 10, é uma aberração. Agora, só uma coisa, o Carille errou num ponto nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Quando ele colocou o Pedrinho Zumbi. Era jogo difícil, o time se arrastando em campo, time pesado,
time estava pesado, perna estava pesando, era a hora de entrar, sabe quem? Camacho. E ficar quietinho lá no cantinho dele, para reforçar a marcação. Tinha somado 3 pontos fácil, se fizesse isso. Aí entrou Pedrinho, não, vamos ganhar. Está ganhando 2-1, para quem vai ganhar de 3? Que diferença vai fazer? Nenhuma. Somava 3 pontos, que era o mais importante. Mas tudo bem, a gente admite que o Carille tem crédito, já fez outras alterações que deram certo. Essa do Pedrinho ele fez de bobeira. Devia ter colocado o time na defesa e segurado o resultado. Quando o time está pesado, não adianta brigar com isso. O Corinthians estava pesado. Ó, gente, uma partidinha, viu? Fechou ontem essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Engenhão, o Botafogo acabou com uma sequência de 4 vitórias seguidas do Sport. Logo no primeiro minuto de jogo, Rodrigo Lindoso abriu o placar para o Botafogo para cima do Sport. A resposta do Leão não demorou a sair. Richelli aproveitou o rebote de Jefferson e deixou tudo igual no Engenhão. No segundo tempo, Guilherme recebeu o passe de Roger e definiu a vitória do Bota pelo placar de 2-1. Gente, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, lá no Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas é só ir lá no site da TV Gazeta, o endereço é tvgazeta.com.br. Hoje é dia de mandar beijo especial para o nosso companheiro de equipe, Fernando Gavini, repórter aqui do Esporte, que hoje está fazendo aniversário. Um beijo gigante para ele. Né? Grande abraço, Gavini, grande cara, grande repórter e grande amigo, grande profissional também. Felicidades, Gavas. Beijão. 60 anos hoje. 60 anos? Imagina, muito menos. Gente, nesse fim de semana foi realizada a Tattoo Week, evento que reuniu arte, tatuagem, shows como o do Racionais MCs e também a primeira etapa do circuito brasileiro de skate na modalidade freestyle. Confira aí na reportagem da Marina Paniza. Tatuagens, piercings, mais tatuagens, muitas tatuagens. Mas espera aí. O que uma convenção deste tipo tem a ver com esporte? É que a Tattoo Week deste ano recebe também o Brasa, Campeonato Brasileiro de Freestyle. Freestyle é aquela modalidade que o skatista tem que fazer manobras no piso liso. Não é muito fácil não, vamos deixar pra quem sabe. A Tattoo Week hoje, ela é mais ou menos um evento com várias tribos, né? E a modalidade hoje, freestyle, é uma das modalidades mais antigas do skate e tem muitas pessoas que cresceram vendo a modalidade e por isso houve um convite e nós fizemos essa integração de trazer tanto a velha e a nova geração para vir competir aqui. Válido como a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Freestyle 2017, o Brasa reúne competidores amadores, veteranos acima de 50 anos e os profissionais. Em 1 minuto, os atletas devem mostrar toda a habilidade possível sobre o skate. Skate que está cada vez mais na boca do povo, porque a partir de 2020 também será esporte olímpico. Mas o freestyle, por enquanto, ainda não fará parte dos Jogos. Em Tóquio, apenas as categorias Street e Park. O freestyle é o que ele mais se enquadra, porque ele tem todo aquele quesito de arte, de dança, né, que mistura um pouco. É meio como se fosse uma ginástica artística, misturando tudo. Então eu acho que o freestyle, com respeito a todas as outras modalidades, que eu adoro de verdade, skate pra mim é único, mas o freestyle era o que mais merecia para as Olimpíadas. Ainda assim, a inclusão do skate como um todo divide opiniões entre os praticantes. Tem skatista que não considera skate como esporte, como eu. Eu não considero porque tem um estilo de vida, ele é uma parada anticultura, ele é uma coisa que você não tem rivalidade. O cara ele pode ser pobre, pode ser rico, pode ter cor de pele diferente. Estar junto é o que vale, é skate, apenas isso. Então ele quebra barreiras, entendeu? Por isso que eu não acho considerado como um esporte. Mas tem gente que aceita. Ele está nas Olimpíadas pelo fato de ter uma boa divulgação. Eu, por mim, eu deixaria no X Games, que o skate ele anda sozinho. Mas enquanto a Olimpíada de Tóquio não chega, aqui na Tattoo Week, o vencedor, depois de tanta manobra na categoria profissional, foi um veterano.
Aos 56 anos, Rogério Antigo mostrou que idade não é problema quando o assunto é habilidade sobre rodinhas. De certa forma, eu sou um exemplo para muita gente, não só para eles, para os meninos de skate, mas para muitos pais que estão por aqui, né? Eu tenho 56 anos, estou com uma saúde razoável e a gente vê pessoas aí muito debilitadas, muito problemáticas, cheias de depressão, disso, daquilo, porque não fazem um esporte, não se dedicam a algum tipo de hobby, né? Algum tipo de lazer. E quando as pessoas me veem andando de skate, a frase que eu mais escuto é até engraçada. Olha o tiozinho, mano! É muito legal isso, sabe? Você vê que as pessoas admiram mesmo. Gente, vamos pedir para o Rodolfo botar no ponto. Nossa repórter tão fofinha, Marina. Marina tentou lá fazer um negócio lá no freestyle, não rolou. Não rolou, é difícil. Cadê a Marina? Olha lá, ó, vai fazer a passagem, tá falando, parará, não é muito fácil, gente, é meio difícil. Tem que deixar para quem entende. Eu tô narrando a Marina, né? Tô dublando a Marina. Cadê? Olha lá, a Tchuk. A Tchuk. Mas ela ainda conseguiu se equilibrar. Eu já teria caído. Você tinha caído de só, bunda só ao já, subir, né? No skate. Mas ela foi corajosa. Bela passagem, Má. Parabéns, viu? Isso para quem sabe. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os meus filhos voam nesse negócio. Dá até medo. E ainda em Perdizes, né? Naquela região ali de Perdizes, que tem várias ladeiras. E eu vou te falar a verdade. Eu também, se pisar nisso, eu caio. Aliás, já caí. Deixaram outro dia no corredor. Você caiu de graça. À noite deu uma escorregada feia ali. Bom, agora vamos a notícias importantes e sérias, viu? Deixando um pouquinho da alegria do skate de lado. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, teve pedido de prisão decretado na Espanha e nos Estados Unidos. No país norte-americano, o brasileiro é acusado de fraude no caso FIFA, de lavagem de dinheiro e de receber propinas para beneficiar empresas de marketing esportivo. Já na Espanha, Teixeira é acusado de formar uma organização criminosa ao lado do ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rosell, e de lavar dinheiro com comissões ilícitas recebidas na venda de amistosos da seleção brasileira. Como o ex-presidente da CBF está no Brasil desde 2015, não há risco dele ser preso fora do país, já que o Brasil não extradita seus cidadãos. Pois é, aí você vê, né? Você até errou, né? Falou tem cheiro, né? Tem cheiro de pizza. No Brasil é ruim, pizza. Né? Os amigos cuidam de jogar tudo para debaixo do tapete, não acontece nada, nem com o Del Nero, nem com o nosso querido Ricardo Teixeira. Mas nem com o presidente da República acontece nada. Nada, dá um cargo aqui, dá um dinheirinho ali, uma verba para cá, para lá, tá tudo certo. E como esse gigante realmente ele é um dorminhoco, ele não acorda por absolutamente nada. É isso. Esse é o Brasil, é o retrato do Brasil. É vergonhoso. É vergonhoso. É só isso que eu tenho para dizer. Eu fico com vergonha do país por tudo que acontece aqui em relação à impunidade. Não é aquela história. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. É o que prevalece. É verdade. Em terras agora, brasileiras. Nesse caso do Teixeira, quando ele começar a falar, gente do céu, e eu não sei nem se vão deixar ele falar. Porque ele sabe muito podre do futebol brasileiro, envolvendo muita gente poderosa. Mas a esperança é o Marinho, que já está preso lá. 40 anos. Mas o Marinho não sabe nem a metade. Nem a metade da história. Nem a metade da história o Marinho sabe. O Marinho pegou o bonde andando. O Marinho pegou a CBF na base do oportunismo. Caiu no colo dele, a CBF. É diferente. Ele era o vice-presidente mais velho, o Teixeira foi afastado da CBF e caiu no colo dele. Então ele tentou tocar o esquema do jeito dele. E não deu certo. Não deu certo porque o FBI pegou em Zurique. Se ele soubesse disso, ele não teria ido para Zurique. Como o Marco Polo não viaja mais. Ele viajou rapidinho, quando estourou tudo, chegou aqui, encostou. Exatamente. Quando estourou tudo, o Teixeira veio dos Estados Unidos para cá, porque sabia que ia sobrar para ele. Agora, quando ele começar a falar, aí sim, eu quero ver se esse Brasil tem lei ou não tem. E uma
informação publicada hoje pelo jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, mexeu com o universo da bola. Segundo o repórter, o Paris Saint-Germain está disposto a pagar a multa rescisória de Neymar para contar com o jogador já para a próxima temporada, para a temporada desse ano, na verdade. Ainda segundo a informação publicada, o PSG já se acertou com o brasileiro e vai depositar os 809 milhões de reais, valor correspondente à multa contratual. O anúncio, porém, só será feito em 2 semanas. O projeto do clube parisiense seria o grande diferencial para Neymar ter se acertado, já que lá ele poderia ser o protagonista do time. Outro fator que teria seduzido o atacante brasileiro seria o reencontro com o lateral Dani Alves, recém-chegado a Paris. Por outro lado, o vice-presidente do Barcelona, Jorge Mestre, garantiu hoje que Neymar não sairá do clube espanhol, chegando a falar em 200% de certeza de que o atacante não sairá nessa janela do mercado. Seria uma boa o Neymar sair de lá, gente? Eu não sei, tá meio vago isso daí, hein? Será que é verdade essa informação? Será que... Não sei. Não de brincadeira, não estou questionando o repórter do Esporte Interativo. Mas sério, o cara do Barcelona fala que não. E ele fala que sim, como é que faz? O Barcelona tá na dele, de repente tem uma esperança de convencer o Neymar a ficar. Mas veja só, o processo está certinho. Primeiro você negocia com o jogador, que não adianta você pagar a multa e o jogador não quer ir. Fez a proposta para o Neymar, é X, topa. O dinheiro da transação é um absurdo. Assim, o problema é ter coragem de pagar uma multa de quase R$1 bilhão, são mais de 800 milhões de reais, é muito dinheiro. Mais uma vez, se há o acerto com o Neymar, o Barcelona não há o que fazer. Aliás, o próprio Barcelona já fez isso com o La Coruña. Tinha lá o Rivaldo jogando no La Coruña, verdade. Foi lá, depositou a multa, pegou. E vocês acham interessante para o Neymar essa mudança, só por causa do Daniel Alves, só para mudar de áreas e de time? Isso que eu ia dizer para você, eu acho que é muito dinheiro envolvido. Você usou o dinheiro ele já aí, tem, Celso. O dinheiro ele fatura muito com propaganda e você etc. Usou uma palavra aí, quando você deu a notícia, que ele vai ser o protagonista do Paris Saint-Germain. No Barcelona ele é coadjuvante, não adianta. Então, ele mas por causa do Messi. Claro. O Neymar só dá certo quando é coadjuvante, gente. Essa foi a grande descoberta do Tite na seleção brasileira. O Neymar não decide nada, ele não é líder de nada, ele é um complemento, ele é uma flecha. A flecha, se não tiver arco, não vai, cara. É esse que é o negócio. O Neymar não é arco, ele é flecha. Ele tem que ser lançado, ele tem que ser usado. O cara que mira e acerta é que tem o mérito. Lá ele tem o Messi, lá ele tem o Iniesta, lá ele tem uma porção de companheiros muito bons de bola que fazem esse trabalho para ele. E ele faz o trabalho para os caras. Agora, ele, protagonista, deixa comigo que eu resolvo. O Neymar não é esse tipo de jogador, não. O Neymar é esse tipo de jogador. Nem no Santos ele era assim. Então, eu acho que, sabe, se eu sou o Neymar, eu fico quieto no Barcelona, que eu ganho mais. Bom, falando no Santos, que o Chico comentou agora, o Santos anunciou nessa terça-feira mais um reforço para a sequência da temporada, o volante Matheus Jesus, ex-Ponte Preta e que recentemente foi negociado com o Estoril de Portugal, chega para assumir a vaga do também volante Thiago Maia, que vai jogar no Lille, da França. A equipe segue se preparando para receber a Chapecoense amanhã lá na Vila Belmiro. O atacante Kaique falou da importância de uma vitória contra a equipe catarinense e depois contra o Bahia domingo lá no Pacaembu. Vamos ver. É uma sequência boa para que o Santos não perca o Corinthians de vista aí na tabela do Brasileiro? Obviamente que sim, porque o Corinthians vem fazendo uma campanha muito boa. Somando muitos pontos, né, nesse início de campeonato, quase não perdendo, né, e acabou distanciando ali. É claro que pelo fato deles não estarem na Libertadores, né, ter um pouco mais de tranquilidade em relação a foco no brasileiro, e eles, né, têm feito um ótimo trabalho realmente, e os times que estão atrás têm que buscar. E a gente, né, por estar ali na terceira posição, mais que a nossa obrigação é tentar realmente encurtar ali ao máximo, né, de pontos, porque tropeços vão acontecer.
tanto para o Santos, para o Corinthians, para o Flamengo, os times que estão brigando ali em cima. E quem for mais, né, contundente aí ao longo do ano, realmente vai estar merecendo o título. Vamos voltar a falar do líder, o Corinthians, que vai ter o retorno de 2 reforços para o jogo de amanhã contra o Avaí. Fernando Gavini, nosso aniversariante do dia, esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o timão. O Corinthians mudou sua programação por conta da viagem para Florianópolis, onde nesta quarta-feira enfrenta o Avaí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Normalmente, o atendimento à imprensa acontece depois do treino, mas desta vez a coletiva aconteceu antes da atividade. Quem falou com a gente foi o lateral direito Fagner, que explicou o motivo pelo qual ele não considera que o empate por 2-2 contra o Atlético Paranaense sábado na Arena Corinthians não foi um tropeço. Eu vejo que no campeonato tão importante quanto o brasileiro é muito importante você também pontuar. Óbvio que em casa a gente sempre espera a vitória, né? Mas vindo da sequência que a gente vinha, um empate em casa eu não vejo como tropeço da maneira que foi. O empate corintiano fez diminuir de 10 para 8 pontos a diferença para o Grêmio, vice-líder do campeonato. Fato que fez com que aumentassem as esperanças dos outros clubes que ainda sonham com o título de campeão brasileiro. Para Fagner, é perfeitamente normal que, neste momento, todo mundo seque o Corinthians. Por tudo aquilo que a gente começou a fazer, todo mundo quer que o Corinthians perca e a gente tem que manter a nossa concentração, nosso nível de atuação, os pés no chão, né? A gente sabe que há margem de melhora, né, da equipe. A gente sabe o que a gente pode fazer, aonde a gente pode chegar. Para a partida contra o Avaí, Rodriguinho e Guilherme Arana, que cumpriram suspensão automática contra o Atlético Paranaense, estarão de volta à equipe. Outra novidade deve ser o zagueiro Pablo. O jogador, que vinha se recuperando de uma contratura muscular, voltou a treinar nesta terça-feira e deve estar à disposição do técnico Fábio Carille. O Pablo também está muito próximo de acertar sua permanência no Corinthians. A direção e o empresário dele, Fernando César, tiveram uma reunião e já acertaram até o prazo desse novo contrato, que deve ser assinado até o final de 2021. Só que ainda faltam acertar todos os detalhes, entre eles os valores para bater o martelo da negociação. O Corinthians também terá que pagar 3 milhões de euros ao Bordeaux para ficar em definitivo com o jogador. E por falar em negociação, o São Paulo procurou o Corinthians para tentar a contratação do goleiro Walter e ouviu um sonoro não. O lateral direito Fagner também falou sobre isso na entrevista coletiva. São 2 excelentes goleiros, como eu falei até após o jogo do Palmeiras. Nós não temos só os 2, né? Nós temos o Kaique e o Matheus também. Nós temos 4 excelentes goleiros. A gente sabe que a posição de goleiro é um pouco mais complicada, né? Mas isso aí é a diretoria, é o Walter, eles que se resolveram, eles que se entenderam. A gente fica feliz pelo Walter poder ficar, né? Porque é uma excelente pessoa, um cara fantástico, um excelente goleiro, não tem nem o que falar com relação a isso, né? Mas a gente fica feliz porque o grupo que nós temos aqui é excepcional. E meus amigos, uma notícia não muito legal: o ex-atacante Edson, aquele que foi campeão pela Libertadores, pelo Corinthians, ele sofreu um acidente de carro hoje pela manhã. Ele estava no BMW dele, bateu de frente com um Ford Ka lá na Bahia, viu? Terra do seu marido. E a Polícia Rodoviária informa que houve, a rodoviária baiana, né? Lá na região, a moça que dirigia o veículo, o outro veículo Ford Ka, morreu praticamente na hora, tinha 20 anos a moça. Mais detalhes você lê depois no site gazetesportiva.com e veja bem. Mas ele está bem, o Liadson está bem, não aconteceu nada, nem com ele, nem com a mulher. E os outros, no outro veículo, no Ford Ka, estava a moça dirigindo, o marido e mais um carona no banco de trás. Esses 2 escaparam. Ela morreu na hora, uma fatalidade. O Liadson está aposentado desde 2013, né, e vivendo tranquilamente na Bahia. Agora, ele não quis comentar a respeito. Enfim, boa sorte aí para o Liedson, um acidente lamentável, né? Mas acontece, né? Acontece. Você vê aquelas estradas da Bahia que são meio esquisitas, né? E férias, né? Lotado e tudo mais.
Na nona colocação do Campeonato Brasileiro com 6 vitórias, 6 derrotas e 2 empates em 14 jogos, o Vasco vai ter 2 importantes desfalques para o confronto de amanhã contra o São Paulo no Morumbi. O Vasco da Gama fez hoje o último treino visando a partida contra o São Paulo nesta quarta-feira pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Mendes terá 2 desfalques importantes para este confronto. O atacante Luiz Fabiano, ainda recuperando-se de lesão, e o meia Nenê, que pediu para não ser relacionado e espera a negociação com o clube da Europa ou Oriente Médio. Mesmo com esses problemas, as dificuldades vividas pelo rival dão esperança ao clube cruzmaltino. Um time na fase que ele está pode ter uma insegurança normal por essa fase que está passando, mas sabemos que com certeza vão dar tudo de si para reverter essa situação. Vão ser mais fortes ainda em casa, a torcida dele vai apoiar e sabemos que eles têm claro o objetivo de primeiro sair do C4 e vão querer começar amanhã. E sabemos que temos que estar ligados desde o primeiro minuto para não tomar surpresa. A gente também tem o objetivo da vitória. E os problemas do Vasco não se restringem às lesões e à possível saída de Nenê. Como consequência das lamentáveis cenas de violência entre torcedores no clássico contra o Flamengo, o STJD estabeleceu uma pena de 6 partidas com portões fechados em São Januário. Não é bom, não foi uma boa notícia para nós, porque neste Brasileirão a gente estava fazendo bem o dever de casa, estava sendo forte em São Januário, a torcida estava acompanhando muito, então estávamos com uma química especial com a torcida. Tomara que o Vasco consiga mandar o jogo no outro campo que sabemos que a torcida do Vasco é grande no país todo, então que seja um campo bom para um bom futebol, mas também está perto da torcida de novo. E no São Paulo, o zagueiro equatoriano Arboleda, recém-chegado, foi o personagem da entrevista coletiva dessa terça-feira. Confira na reportagem do Adriano Dolfi. O São Paulo retornou da cidade de Chapecó, claro, comentando toda a dificuldade na viagem de volta da cidade do oeste catarinense. Primeiramente, um retorno de ônibus até Curitiba e depois de avião da capital paranaense até São Paulo. A equipe só chegou ao CT da Barra Funda ontem às 10 horas da noite. O zagueiro Arboleda comentou as dificuldades no retorno da cidade de Chapecó e se isso pode afetar o rendimento da equipe no confronto com o Vasco da Gama nesta quarta-feira à noite no estádio do Morumbi. Não creio que isso possa afetar o rendimento amanhã. Estamos conscientes que isso talvez possa atrapalhar. Nós descansamos e hoje vamos fazer um trabalho no campo. Nós sabemos da importância do jogo de amanhã, disse o zagueiro são paulino. Arboleda comentou também o fato da equipe estar a 9 partidas sem vencer e ocupando mais uma vez a zona do rebaixamento. É muito triste porque São Paulo não se merece estar onde está. Isso é muito triste. O São Paulo não merece estar onde está. A equipe está jogando bem, mas os gols não estão saindo. Temos um bom elenco, um bom plantel. É uma pena não vencer a 9 jogos e eu estar aqui a somente 3. O São Paulo é uma grande instituição e precisa pensar em coisas melhores no campeonato. São Paulo é uma grande instituição, que é grande e que grande sempre obtém coisas grandes. E o técnico Dorival Júnior preferiu a privacidade na véspera do duelo com o Vasco da Gama, permitindo apenas imagens do aquecimento do elenco. A última informação, a diretoria do Corinthians confirmou que foi procurada pelo São Paulo para negociar o goleiro Walter, reserva atualmente de Cássio no Corinthians. A diretoria do Corinthians não aceitou nem conversar sobre o negócio e ainda aumentou o salário de Walter em 5%. Resta saber como fica o ânimo e a motivação do atual titular, Renan Ribeiro, já sabendo que não é o preferido da diretoria do clube. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.
Climão, né? E depois o Adriano Dolfi me atualizou aqui, mandou uma mensagem dizendo que o São Paulo, na verdade, nega que houve uma proposta oficial pelo Walter e jogou ainda a responsabilidade no empresário dele que teria divulgado isso só para valorizar o atleta que está renovando o contrato com o Corinthians. Essa foi a versão que ele me passou da diretora de São Paulo, que é lamentável. Esse desejo pelo Walter, você sabe que é real. E uma outra coisa, o atacante Marcos Guilherme, que era do Atlético Paranaense, foi para a Ucrânia, estaria voltando para jogar no Brasil, para jogar no São Paulo, e o Lucão pode estar de passagem para o Atlético Paranaense, atuar lá no Furacão. Olha, Celso, essa história do Walter é real, sim. Sim, claro que porque é. O Flávio... Não é a primeira vez, lá no começo do ano eu já vi interesse também. Exatamente, mas o Flávio Adalto esteve aqui domingo no Mesa Redonda e ele tinha me dito isso, e que eles iriam falar com o Walter. Então, o que aconteceu? O Corinthians falou assim, não vou liberar para o São Paulo de jeito nenhum. O Walter, o Cássio, todo mundo sabe que deve ir para a seleção, então ia desfalcar o Corinthians, ia deixar o Corinthians quase sem goleiro, né? Para continuar aí, porque o Walter é um bom goleiro. Aí o que aconteceu? Um ótimo goleiro, eu diria. Deram um salário muito bom, reajustaram o salário do Walter para não deixar de sair. Eu achei legal essa jogada do Corinthians. Agora, imagina você é o Renan Ribeiro, ficou sabendo de tudo isso, pode vir o Papa e falar que é mentira, você não vai acreditar. Claro. Você não vai acreditar, dependendo do seu complexo de culpa, né? Você vai falar, puxa vida, eu sou uma porcaria. Os caras querem contratar o goleiro do Corinthians, o reserva do Corinthians e eu, né? Eu sou o que aqui? Quer dizer, é uma reação desastrosa. Quer dizer, a diretoria do São Paulo é uma grande... Estão fazendo aí os novos trapalhões, né? Deviam levar um presidente do São Paulo para lá. Chicão, vamos lá, o resultado da enquete. O sucesso do Corinthians esse ano pressiona os elencos milionários como o do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro? Não, 71%. Gente, o programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Daqui a pouquinho tem Jornal da Gazeta. Até já, um beijo. Até amanhã. Tchau. Até sexta.